sou Carol Santonhã e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas. Será que quando você fala, aquela cena do chuveiro, aquela cena de perseguição do carro, será que é mesmo uma cena ou uma sequência? Bom, se você não sabe, então já se inscreve e já dá uma moral aqui, porque só quem é inscrito no canal vai saber a diferença entre cena e sequência. Então vamos para o que interessa. Para começar, eu já vou ter que ir dizendo que o assunto é meio nebuloso, porque os próprios teóricos, ora um fala uma coisa, outra hora outro fala outra coisa. Não tem assim uma convenção do que seria exatamente uma cena ou uma sequência. Tipo assim, todo mundo se reúne, concorda, dá ok, carimba e é isso. Mas há sim uma linha de raciocínio que é comum a todos, com algumas diferenças. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que eu tô falando de roteiro, eu não tô falando de direção. Então assim, eu não tô falando de uma sequência de planos. Eu tô falando o quê? De unidades de ação ou unidades dramáticas, já que drama quer dizer ação. Se vocês forem lá no meu vídeo sobre os 3 atos e o paradigma de Sid Field, eu contei pra vocês que o ato, ele é uma unidade dramática, ou seja, ele mesmo carrega um começo, meio e o fim, ele sai de um ponto A pro ponto B, com viradas. Acho que isso ficou claro lá, certo? Pois é, mas o ato ele não é a única unidade dramática que a gente tem. Por isso, eu vou explicar um pouco pra vocês da maior pra menor e aí a gente vai chegar, espera que a gente vai chegar lá na definição de cena e sequência e na diferença entre as duas, tá bom? Então tá bom. O enredo, a história toda, né, é uma unidade dramática, é a própria história, a totalidade, é uma unidade dramática. Tem um começo, meio e fim, a gente já viu, pode ser dividida por atos, enfim, tem um enredo que é a unidade maior. E logo depois a gente tem o quê? Os atos, que também são uma unidade dramática, mas são unidades dramáticas menores que o enredo. Dentro desses atos, nós vamos ter sequências. Isso quer dizer que a gente tem o enredo, a gente tem o ato, e aí a gente vai ter uma sequência. Dentro dessa sequência nós vamos ter cenas, e dentro dessas cenas nós vamos ter beats. Só deixando claro que aqui eu tô falando principalmente com base no Robert McKee, mas eu vou citar outras coisas ao longo desse vídeo. Essas unidades dramáticas, elas replicam a estrutura, né, de começo, meio e fim. Assista meu vídeo sobre o Sid Field, em proporções menores. Então, pra gente começar a falar sobre cena, primeiro eu vou ter que falar de uma unidade um pouquinho menor, que é o beat, que vai estar sempre presente na sua cena, porque ele é qualquer coisa que faz a cena ir de um ponto A para um ponto B, ou seja, qualquer coisa que acontece que muda a cena. Não chega a ser um ponto de virada, como a gente falou, mas ele é sim uma mudança e ele é o menor elemento da estrutura. Então, eu vou ler a definição do Robert McKee, porque eu sou dessas que gosta de citar as definições dos outros, entendeu? Ele diz que o beat é uma mudança de comportamento que ocorre por ação e reação. Beat a beat, esse comportamento em transformação molda o ponto de virada da cena. E aí a gente tem esse beat, que é a menor unidade, que é qualquer coisa que faz ali a cena andar, causa uma mudança de comportamento. E aí quando a gente for olhar a definição do McKee de cena, a gente vai entender isso um pouco melhor. Então segura aí que eu vou ler novamente, porque a tarada dos coaches chegou. Ele diz que toda cena é uma história em miniatura, uma ação através do conflito, imunidade ou continuidade de tempo e espaço que transforma as cargas da condição de vida da personagem. Eu gosto muito dessa definição dele de ser uma história em miniatura, porque é exatamente isso. Uma cena ideal, ela deve começar ou de uma forma negativa e terminar positiva, ou terminar positiva e terminar negativa. Ou seja, ela ser uma micro história. Ela tem um começo, meio e fim, ela ter viradas e ela mudar, porque na verdade se a cena é uma parte do todo, todas essas partes precisam levar a história a algum lugar. E se ela não leva a história a algum lugar, é bom a gente avaliar, porque pode ser cortado, pode ser uma coisa ali que tenha mais e não tenha sentido nenhum narrativamente e você esteja ocupando tempo demais do seu filme com isso. Lembrando que ocupar tempo demais com cenas necessárias são gastos demais, coisas que o cinema brasileiro não tem. Beleza, a gente entendeu o que é uma cena a partir da definição do Robert McKee. O problema chega quando a gente entra em aspectos técnicos do roteiro. No meu primeiro vídeo eu falei que o roteiro ele tem esse aspecto de contar uma boa história, de ter a narrativa, de ter uma preocupação com drama e etc. Mas ele também é um suporte técnico para a equipe. Isso quer dizer que, tecnicamente, a cena
ela sempre vai mudar se você mudar o tempo e o espaço. Então imagina, eu tô gravando aqui no quarto, eu tô numa cena aqui no quarto. Eu não posso colocar na mesma cena um outro lugar, porque isso vai implicar uma mudança de equipamento, de luz, de som, de lente, de tudo que você possa imaginar. Eu já demorei meia hora só pra tentar ajeitar esse foco desse vídeo. Então eu tenho que avisar pra equipe pra ela se planejar, porque se a gente mudar de lugar, a gente vai mudar de cena, porque a gente vai ter um outro tipo de equipamento, uma outra locação. Então no roteiro mudou de locação, mudou de tempo, outra cena. É por isso que o Sid Field, ele é muito mais categórico do que o Robert McKee sobre a cena, porque ele diz que esse é o contexto, lugar e tempo. Se você alterar o tempo ou lugar, você terá uma nova cena. Simples, fácil, indolor. Então você pode ter sim cenas que são só expositivas, que não passem exatamente de um ponto A para um ponto B, mas porque elas podem estar ambientando, ou o personagem está em certo lugar e ele vai fazer outra coisa e a gente mostra antes ele fazendo nada, só saindo do lugar e indo pro outro. Aquilo continua sendo uma cena, mesmo que não tenha um arco dramático. Então a gente tem que mesclar um pouco com a técnica e com a estrutura narrativa, mas eu acho que deu pra entender o ideal. O ideal é que você tenha uma cena estruturada de tal forma que ela consiga sair de um ponto A para um ponto B e avançar a história, porque tudo se resume a isso, não é mesmo? Eu já falei isso 300 vezes aqui. Pra ficar mais claro pra vocês o que é uma cena com um exemplo palpável, eu vou dar o exemplo de Histórias Cruzadas. Tudo bem, pode ser um spoiler do filme, eu vou logo avisando, mas o filme não é tão novo assim e você provavelmente já assistiu essa cena em algum lugar, porque uma cena é um exemplo interessante. Bom, então tem essa cena, elas estão numa mesa, a ex-patroa dela tá comendo uma torta, falando que a torta era muito boa e ao mesmo tempo zombando da personagem, falando, ah, mas ninguém quis te contratar mesmo. Aí, bitch, ela fala em recontratá-la. Ah, porque aí se eu te recontratar, eu vou ter que descontar não sei quanto, e nisso ela tá comendo. E aí, toda a cena, ela começa, né, de uma forma positiva, parece que ela quer contratar, é uma forma de fazer as pazes, mas de repente a gente vê que é uma cena de vingança. A cena se desenrola a partir desse diálogo com esses beats que vão mudando o tom da cena, até que a personagem diz "Eat my shit". Eat my shit. E aí que eu chamo de exemplo da cena de cocô, que é uma cena de fato, pois ela se passa num lugar, ela termina de forma negativa, com a personagem enojada, querendo vomitar, e a mãe dela morrendo de rir da cara dela. Ok, isso é uma cena, ela se passa em um lugar só, ela sai de um ponto A para um ponto B, então a gente pode ver que sim, ela é uma micro história, certo? Certo. Então agora a gente vai pro quê? Pra sequência. Porque a partir do mesmo exemplo eu vou dar o exemplo de sequência. A sequência nada mais é do que a mesma coisa, só que maior. Porém, ela é um conjunto de cenas que giram em torno do mesmo tema. Você vai ter ali algumas cenas que formam uma unidade dramática maior, ou seja, aí você pode ter mais que uma locação, porque você vai ter uma cena numa locação X, você pode ter outra cena numa locação Y, outra cena numa locação Z, e todas elas juntas formam uma sequência, porque o tema, a proposta delas é a mesma coisa. E aí, voltando para a cena do cocô, nós vamos ter a sequência do cocô, se a gente for olhar de uma forma maior, que tem essa mesma personagem indo na casa dessa ex-patroa dela com uma torta. Do lado de fora ela diz desculpa. Aí corta, tem essa personagem com um grupo de amigas ali contando o que ela fez nesse dia da torta. E aí corta para a cena da sala em que a ex-patroa come a torta. Você vê aí que a gente tem 3 locações, que dentro dessa esfera um pouco maior a gente vai ter essas 3 cenas que formam uma unidade dramática, outra unidade dramática, que é a sequência, porque elas também giram em torno do tema da vingança. E aí, só pra deixar uma aqui, tem a definição dele de sequência, que ele vai dizer que uma sequência é uma série de cenas, geralmente de 2 a 5, que combinam com um impacto maior do que qualquer cena anterior. Bom, então é isso, eu espero que eu tenha ajudado, mais que complicado. Eu gosto de trazer aqui as definições específicas dos autores. A gente trabalhou agora mais com o Robert McKee. Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, por favor, se inscreve no canal, assim, sabe? Fico triste com isso, que ninguém fala comigo aqui, ninguém, tá, algumas pessoas curtem, mas ninguém se inscreve. Inscreve aí, por favor. E é isso, um beijo e até a próxima.